Salve galera, eu tô tentando gravar algum vídeo, né, pra tentar manter a constância que o YouTube pede, né? Apesar do Peter do Nerd aparecer sempre no meu Instagram falando que na verdade você não precisa postar, que tem um novo método, né, mas ele quer que eu compre o curso dele, né? Pelo visto, nossa amizade não tá tão forte pra ele me contar o segredo. Então, eu vou continuar com a antiga ideia de ficar fazendo vídeo. E vamos discutir aqui, ó, o vídeo do Asterzando apareceu aqui pra mim. Poderes criativos em anime são muito legais. Até pesquisei aqui, ó. E aí, e aí é isso. Vamos, vamos ver. Vamos comentar o que eu acho. Opinar. Deixa eu deixar aqui um pouco mais rápido. E é isso aí. Poderes criativos são o cerne que tornam qualquer shonen automaticamente mais interessante. E quando eu falo em criativos, eu tô falando em coisas realmente fora da caixinha. Boku no Hero, por exemplo, tem muitos poderes esquisitos. A gente tem a mina fone de ouvido, o homem madeira, a mulher perereca. E tratando do carro-chefe do canal, Jujutsu Kaisen é muito bom nos apresentando técnicas amaldiçoadas bizarras. E o melhor dessas técnicas é que, no geral, seus usuários são muito bons utilizando elas. Inclusive, o jogo do abate, The Culling Game, é a temporada que Gege Akutami usou para nos mostrar poderes esquisitões. A gente vai ter o comediante que muda a realidade desde que ele acha aquilo muito engraçado. A gente vai ter a feiticeira que manipula o próprio céu, inclusive utilizando ele como roupa. A gente vai ter o cara que consegue explodir partes do seu corpo. Inclusive, eu gosto muito desse cara, exclusivamente pelo seu poder. Qualquer personagem que utiliza explosões, eu já acho instantaneamente um personagem da hora. E gravidade, acho gravidade legal também. Mas mesmo dentro do jogo do abate, existem personagens que se destacam, como por exemplo, o oponente mais poderoso que o Megumi já derrotou, o Regstar. É engraçado porque lá na rede social amaldiçoada, quando o Regstar apareceu, as pessoas brincaram que ele foi contaminado pelo vírus do potencial que o Megumi tem. Isso porque viram que a sua técnica amaldiçoada pode ser extremamente destrutiva. Pra quem ainda não entendeu como o poder do Reg funciona, ele basicamente manifesta qualquer coisa a partir de contratos, principalmente recibos. E quando eu digo qualquer coisa, eu tô dizendo que vai desde uma prancha de surf até 3 dias de estadia em um hotel 5 estrelas. Daí o pessoal olhou pra isso e pensou, o que acontece se ele manifestar o documento de compra da Louisiana? Ele ia jogar metade dos Estados Unidos na pessoa? Ou pior, se ele manifestar uma bomba atômica? Claro que a gente tá pensando demais, porque conseguir esses documentos seria algo trabalhoso. Mas nos dias de hoje, conseguir uns contratos de construção de prédio, por exemplo, não é algo tão trabalhoso. Repartições públicas podem literalmente ser baixadas na internet. Devido a isso, piadas zoando o potencial do Regstar surgiram, como por exemplo, o homem com o maior potencial da história versus o homem com o maior potencial da atualidade. E essa aqui foi muito boa, vamos combinar. E se você não quer que o Regstar manifeste um Fiat Maré em cima de você, já vai deixando o seu like no vídeo. Deixar o like é coisa que só os que terão o carro dos seus sonhos conseguem fazer. Tem uns poderes legais, né, mas é isso mesmo, ele ficou no potencial como Megumi. Deixa o like enquanto a gente vê o Regstar de motinha, vai? Só que quando se fala de poderes criativos, não existe representante melhor do que Jojo. Aqui é o auge da criatividade. Os poderes realmente são de surpreender, e a cada episódio ou página que você vira, você pensa, como que... Eu parei lá na primeira temporada, quando tava em trem de respiração, sei lá. Enfim, eu assisti muito pouco de Jojo. É isso que eu tenho a dizer. O Araki pensou nisso aqui. Pra quem não sabe, a partir de determinado ponto da história, Jojo passou a trabalhar com o conceito de stands, que são basicamente manifestações físicas da energia espiritual de uma pessoa. Ou seja, na maioria dos casos, o stand vai corresponder com a personalidade e as vontades do seu usuário. E isso abre margem pra muita coisa, pois a gente vai ter desde um galo bombado que manipula fogo, até uma literal torre de energia que aprisiona quem entra dentro dela. Só que a parte mais legal desse sistema de poder é que nenhum stand é absoluto. Sempre pode existir algum usuário que vai ter um stand que serve como seu counter. Por exemplo, no caso que eu trouxe para representar os stands, o que o galo bombado vai fazer se o seu usuário for aprisionado dentro da torre? Já era, não dá para sair. E nesse caso específico, o stand tem uma área de alcance limitada, então mesmo você com um stand mais versátil, ainda pode ser derrotado por alguém aparentemente fraco. Se for para comparar isso com o Jujutsu Kaisen, é o mesmo caso do que aconteceu na luta do Kashimo contra o Hakari. O Kashimo é apelão, sua energia amaldiçoada se comporta como eletricidade. Ele consegue dar ataques teleguiados, mas o Hakari tem uma técnica que literalmente depende de sorte para deixar ele mais apelão que o Kashimo, concedendo ao Hakari basicamente a imortalidade. Com isso, mesmo com o Kashimo sendo poderoso, ele encontrou alguém que era quase o seu counter natural por simplesmente ser sortudo. Mas voltando... Ah, cara, eu acho que esse poder do nosso querido apostador no Tigrinho, vou chamar ele de Annie Rap, porque eu lembrei da música do Annie Rap. É meu pai, mano, porque essa parada de sorte dele aí, ele nunca tem azar, tá ligado? Então a gente nunca vê o poder dele falhando ou coisa do tipo. A gente, na época, eu tava até teorizando, né, que isso ia acontecer se ele por acaso enfrentasse o Sukuna, mas ficou lá preso eternamente no off com a Uraumi.
E aí, quando apareceu, ela se matou, pelo que eu entendi. Eu não entendi o que o Gege fez naquele final, mas é isso aí. Segundo a falar de Jojo, outro stand bom de trazer aqui é o Sex Pistols, que é o stand do Mista na parte 5 do anime. Esse stand é um dos meus favoritos porque ele faz algo que eu gosto muito de ver, que é tornar um poder simples em algo apelão, porque o usuário daquele poder é muito pica. Por exemplo, o Boogie Woogie do todo. É só bater palmas para trocar de lugar com algo ou alguém que tenha uma quantidade mínima de energia amaldiçoada. Inclusive, esse poder do todo é muito bom. E diferente de Jujutsu, ele não é tão complexo assim, tá ligado? Porque o Gege, ele costuma encher balões pra explicar poder de personagem que vai sumir no próximo capítulo. E o todo não, tá ligado? O todo dele é bate palma e ele teletransporta, tá ligado? Pode ser ele, ou pode ser pessoa, pode ser objeto com a energia amaldiçoada. E, pô, isso é muito da hora, tá ligado? E é legal porque o carisma do personagem ajuda a compor o poder dele, tá ligado? Então eu acho realmente um muito bom acerto esse poder do todo e o todo em si. E só, eu literalmente expliquei o poder em menos de 5 segundos. É até engraçado algo tão simples existir no universo de Jujutsu, onde cada poder viraria um artigo científico sobre o seu funcionamento. Mas voltando a falar dos Sex Pistols, o poder é simples. Eu tenho 38 e nesse 38 tem 6 carinha que vão chutar as balas pra te acertar, seja lá onde você estiver. E o Mista faz chover com esse stand. Ele derrota adversários que são aparentemente mais poderosos do que ele. Ele derrota um cara que controla gelo, se move extremamente rápido e usa uma armadura impenetrável. E ele faz tudo isso, sabe como? Mas voltando para Jujutsu Kaisen, tem uma modalidade de poder na obra que me faz lembrar dos stands, que são os Shikigamis. Não seria exagero dizer que qualquer Shikigami que aparece lá poderia facilmente ser um stand, até porque a variação de habilidades de um stand é muito grande. Então pensar em um stand que se parece com um touro e tem como habilidade chifrar o inimigo com bastante força não é uma ideia tão maluca. Por exemplo, a gente vai ter o Shikigami do Junpei, lá do início, que é uma água-viva venenosa. Essa água-viva consegue atacar a uma distância segura envenenando seus inimigos, podendo os paralisar, fazê-los sentir uma dor intensa e até mesmo os matar. Ela só não teve eficiência nenhuma porque ela foi usada no protagonista, né? E não é como se matar o Itadori adiantasse alguma coisa em Jujutsu Kaisen. Além disso, esse Shikigami também serve de escudo, pois o corpo dessa água-viva é gelatinoso, então o impacto de golpes inimigos é parcialmente absorvido. Considerando que em Jojo a gente já viu até um stand que é um exército de brinquedo quase levar o protagonista pro céu, um stand que é uma água-viva venenosa seria um stand bem aceitável e forte, pra dizer a verdade. Mas voltando para o arco do jogo do abate, tem um personagem que controla Shikigamis que no universo de Jojo não só seria forte, como seria muito forte, e que ainda por cima é uma habilidade muito criativa e interessante, que é o Judgment, do personagem Hiromi Higuruma. O funcionamento dele é relativamente simples. Um Shikigami surge e a partir desse Shikigami, uma expansão de domínio em forma de tribunal se manifesta. Ali então, nenhum dos envolvidos pode se ferir, e então o alvo da técnica será acusado de alguma coisa, seja ela algo leve, como urinar em local público, ou até mesmo coisas mais sérias, como roubar uma pessoa. A partir daí, o alvo tem que provar a sua inocência, e caso ele seja considerado culpado, a sua pena pode ir desde perder o seu poderzinho até literalmente morrer com a espada do carrasco. Não que ela tenha feito muitas vítimas em tela, mas tudo bem. De qualquer forma, esse Shikigami no universo de Jojo seria muito forte. Só o fato dele poder tirar o stand de outro personagem de forma justa, em um julgamento, já daria extrema vantagem. E vale lembrar que o Higuruma conseguiu condenar todos os que o enfrentaram, e só não levou o Yuji pra vala porque ele não quis. Então não é como se ele não fosse um bom advogado. Nesse momento você pode falar, ah, mas stands só conseguem interagir com stands. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tá trabalhando o Judgment como se ele fosse um stand, e o stand do Higuruma. E levando isso em conta, nem mesmo stands poderosos como o Star Platinum poderiam se opor contra ele. Afinal, bastava o Higuruma provar algum delito cometido pelo Jotaro, que ele seria só mais um cara normal, e o Higuruma seria alguém com a marreta biônica. E provar que o Jotaro fez algo de errado não parece uma tarefa muito difícil. Afinal, não é de se esperar muita decência de um cara que literalmente xingava a própria mãe. O Jotaro finalmente resolveu sair da cela. Você é mesmo um pé no saco, seu imbecil. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta algum poder criativo que você acha interessante, seja de Jujutsu, apesar do cara só trazer Jojo e Jujutsu. É um vídeo interessante, são realmente lugares com poderes bastante criativos. E eu tenho que assistir Jojo, essa é a grande realidade dos fatos. Porque, oxente, mudei aqui pro trem errado. Porque, né, faz tempo, né, que eu não assisto Jojo. E eu não assisti a parte que interessa, que é onde tem stands, né? Onde eu assisti o Araki, não tinha pensado nessa grande ideia. E é uma ideia que eu tenho curiosidade. Então, eu tenho que voltar. E eu vou voltar. É isso aí. Obrigado aí por ter assistido o meu vídeo. Vou ficando por aqui. E até mais.